Estamos de volta aqui com mais um estudo sobre o seminário As Revelações do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o Apocalipse e a lição de hoje é a lição número 10, o selo de Deus no Apocalipse. Eu creio que você tem aprendido, ou tem relembrado, ou tem ajudado você de alguma maneira esta série de estudos bíblicos, porque o livro do Apocalipse é um livro um pouco difícil de se compreender. Então eu tenho aqui trazido para vocês esse estudo para que vocês tenham um pouco mais de facilidade em desvendar os mistérios do livro. Este seminário do Apocalipse, se você quiser adquirir ele, é só você procurar a CPB Livraria. Lá na CPB Livraria você encontra o seminário As Revelações do Apocalipse. Ele tem um custo muito baixo, é menos de R$15. E ali você poderá estar estudando e aprendendo mais sobre as promessas e sobre as verdades contidas na Palavra de Deus. Eu também tenho um grupo de estudos no WhatsApp, no qual, uma vez por semana, nós fizemos uma aula sobre cada tema do Apocalipse. Se você não participa desse grupo e quer participar, é só você entrar lá no meu YouTube, onde eu vou colocar o vídeo. Você diz que quer participar, você coloca lá o seu número de WhatsApp e eu estarei entrando em contato com você. Dito isto, vamos ler aqui o texto que fala do selo de Deus. Apocalipse 7, a partir do verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É interessante que na lição passada nós estávamos estudando sobre os 7 selos. E o capítulo 6, que traz a questão dos selos, ele vai até o 6º selo e faz uma pausa, e no capítulo 7 do Apocalipse entra o selo de Deus. Por que entra o selo de Deus e apenas no capítulo 8 que nós vamos ter a questão do 7º selo? Porque o 7º selo já é a volta de Jesus. Então, antes que Jesus volte, precisa acontecer o selamento dos filhos de Deus. Mas a pergunta que fica em nossa mente é a seguinte: qual é o selo de Deus? Aonde está o selo de Deus? Eu creio que talvez, se você não estudou sobre esse tema, você esteja se perguntando: como poderei saber eu, como poderei descobrir eu, aonde está na Bíblia o selo de Deus? Eu quero ler alguns versos com vocês aqui na Bíblia, e um deles é o que está em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 nos traz uma mensagem muito importante falando do selo de Deus. Olha só o que diz no capítulo 8, no verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Este versículo aqui, ele é revelador. O selo de Deus está em sua santa lei. É ali que está o selo de Deus. E olhe que interessante vocês saberem o seguinte: no tempo antigo, os reis usavam um anel, e este anel que os reis usavam
ele continha 3 coisas neste anel. 3 características: o nome do rei, o cargo do rei e a jurisdição que o rei dominava. Quando o rei baixava um decreto, quando o rei mandava uma correspondência para alguém, ele selava aquele decreto ou aquela carta com o seu anel. E quem recebia aquela carta ou aquele decreto que o rei havia baixado, sabia exatamente de onde vinha, porque ali tinha o nome do rei, tinha o cargo do rei e tinha a jurisdição que ele mandava, que ele ordenava ali, né? Então, sabendo que esse selo está na lei, e nós sabemos que a lei de Deus está no livro do Êxodo, no capítulo 20, no capítulo 20 ali, né? Então nós teríamos que analisar cada um dos 10 mandamentos para descobrirmos em qual deles tem o nome de Deus, o cargo de Deus e a jurisdição que Deus domina. E eu convido você a procurar em sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, é o 2º livro da Bíblia. E é claro que eu não vou ler os 10 mandamentos, mas você pode ler na sua casa. Os mandamentos estão do verso 3 até o verso 17. Eu vou ler apenas o 4º mandamento, que está no verso 8 até o verso 11, e diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, aqui já aparece o nome de Deus. Não, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Aqui está o cargo de Deus, a função de Deus. Criador. Ele fez. O que ele fez? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E qual é o domínio de Deus? Qual é a jurisdição de Deus? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o único mandamento dos 10, que tem o nome de Deus, tem o cargo de Deus e tem a jurisdição de Deus, é o 4º mandamento, o que manda guardar o dia de sábado. Então, o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus, é o sábado. E eu quero ler com vocês mais um versículo que vai comprovar o que eu estou dizendo a vocês. Este verso se encontra no livro de, se não me falha a memória, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. 20. Olha o que diz em Ezequiel 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado é um sinal, o sábado é uma marca, o sábado é um selo. Ele é o selo do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia revela de maneira clara e objetiva. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Procure os textos bíblicos que eu citei aqui e analise por você mesmo. Porque quando você abre a palavra de Deus, quando você ora pedindo a direção do Espírito Santo, ele vai te revelar a verdade. Você não deve acreditar no líder religioso, em profetas, em pessoas que pregam a palavra de Deus.
procure por você mesmo a palavra do Senhor em oração e peça a direção dele, e ele vai lhe mostrar as verdades contidas na palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e na semana que vem nós estaremos de volta com mais uma lição do seminário As Revelações do Apocalipse.